Então vamos fazer um resumo aqui dos 8 pontos maravilhosos. Então vamos falar, o primeiro ponto é o P7, né? Como já tem os vídeos da localização dos pontos e da inserção da agulha, eu vou só mostrar o ponto rapidinho com a caneta e falar a função básica deles. Procura no canal a inserção, por exemplo, no caso o P7, coloca lá, Samurai da Acupuntura, P7 inserção, você vai achar o vídeo de como colocar a agulha nele. Então vamos lá, primeiro ponto do vaso maravilhoso é o P7, este pontinho aqui, ó. Qual que é a função do P7? A gente vai dividir o corpo, nosso referencial relativo vai ser o umbigo, né? Diafragma, parte do aquecedor médio. Deste ponto para cima é a parte superior, deste ponto para baixo é a parte inferior. Então o P7 ele vai governar a parte superior anterior. Toda a parte do vaso concepção ele vai tratar. Então condições da cabeça, principalmente parte dentro da cabeça, posterior, parte respiratória, né? O nariz, respiração, se é sinusite, rinite, parte alergia, condições cardiorrespiratórias, partes digestivas e um pouco a parte gênito-urinário. Mas o P7 principalmente vai governar a parte respiratória e todas as sintomatologias que são exacerbadas com a flexão. Então, se a pessoa tem uma dor nas costas, mas a dor se agrava com a flexão, ou quando ele faz a inclinação para frente, né? Então, o ponto de tratamento vai ser o P7. O ponto par dele vai ser o R6. Mesma coisa, né? Procura R6, Samurai da Acupuntura Inserção, você vai achar como pôr a agulha dele. Então, ele vai estar aqui, no malelo medial, abaixo do osso aqui, entre a linha clara e escura. Esse é o R6. A função dele é cuidar da parte anterior e inferior do corpo. E ele faz parte com o P7, então é par P7 R6. O R6 ele vai cuidar muito de função renal e de dores anteriores. Eu, na prática clínica, eu uso muito ele para fazer o equilíbrio entre a parte do pulmão e do rim, a função do rim e do pulmão. Se você quer aprender mais a fundo a combinação desses pares, assiste a minha videoaula dos 8 vasos maravilhosos. É um vídeo de aproximadamente 50 minutos, onde eu passo as tabelas e o uso mais minucioso desses pontos. Aqui é um resumo, uma visão rápida. O outro ponto, vaso maravilhoso, já foram 2. PC6, vai pegar a prega do punho entre os tendões, PC6. O PC6, ele tem a função principal, é o Neiguan, de cuidar da parte interna da pessoa, do espírito. Então, ele vai cuidar da parte emocional, todos os sintomas emocionais, opressão torácica, depressão, angústia, e tem uma função muito forte com o estômago, a terra, a estabilidade ligada à emoção. Então, todo problema de estômago, digestivo, onde a pessoa tem dor no estômago, o estômago está estufado, regurgitação, a mulher grávida que vomita muito, né? O contrafluxo da energia descendente, o PC6 é o ponto indicado para esse. O ponto par do PC6 vai ser o BP4. Você vai pegar a parte medial, entre o osso e a carne, bem na base do metatarso, entre a linha clara e escura. O BP4, a principal função dele é remover, mover as estagnações. Todo sintoma de má circulação, estase, sintomas de coloração arroxeada, escura, a gente vai usar o BP4.
O BP4, por essa função de movimentação do sangue parado, ele tem uma função específica muito forte de mover o sangue, mover a energia no aquecedor inferior. Como ele faz a abertura do vaso penetrador, né, ele penetra lá na essência e governa o sangue, então ele vai, todo o problema de ovário, de útero, problemas ginecológicos e no caso do homem, problemas de próstata, vai usar o BP4. BP4 também você vai poder pegar a parte medial dos membros inferiores, então dores, contraturas, espasmos, sensibilidade e, como eu disse, paciente, principalmente a mulher, fica sempre roxa, tudo que bate fica roxa. Isso é um problema de fragilidade no sangue, dos vasos, de estagnação. Ele tem esse problema de estagnação. Então, para quem fica roxo com facilidade também, vai usar o BP4. Então, o próximo ponto, vamos pegar o TA5. TA5, ponto de abertura, vaso maravilhoso. O TA5. O TA5 governa a parte superior lateral. Todo o problema de membro superior, parte lateral, pescoço lateral, cabeça lateral, você pode tratar com o TA5. Enxaqueca temporal, zumbido, problemas auditivos, um pouquinho de ATM, disfunção da ATM, torcicolos, garganta inflamada, linfonodos, né, ínguas, trapézio, toda a parte lateral vai usar o TA5. O ponto de par dele vai ser o VB41. VB41. Você vai pegar esse tendãozinho aqui do dedo mínimo, posterior, entre a base do quarto e quinto metatarso. A agulha vai entrar aqui, né? O VB41, ele cuida da parte lateral inferior. Então, toda aquela sintomatologia de dor ciática, espasmos, dores, inflamações na parte lateral do corpo, é o VB41 que vai tratar. Aquela dor ciática lateral é o VB41 que a gente vai conseguir fazer esse tratamento. Próximo ponto, vamos pegar assim, é o ID3, né? O ID3. O ID3 ele vai cuidar da parte superior, posterior do paciente. Coluna. A coluna, dor de coluna no sentido de extensão. Quando a paciente faz extensão, movimento de extensão e aumenta a dor ou sintoma, a gente vai usar o ID5. Só essa parte da lombar, se o paciente tem dor na lombar ou no tórax, cervical, e o sintoma piora na flexão, a gente vai usar o P7. Se ela faz a inclinação lateral e a dor piora, a gente vai usar o TA5. Se ela faz a extensão da coluna, ela joga as costas para trás e piora, a gente vai usar o ID3. Esse que é a diferenciação de tratamento da coluna, né? O ID3, o par dele inferior vai ser o bexiga 62. Antero inferior, antero inferior do maléolo lateral, o B62. Esse vai cuidar de toda a parte posterior e inferior. É o caso daquela dor ciática que pega atrás da perna, a panturrilha, parte posterior de coxa e um pouco a região lombo-sacral. Aquela dor ciática, vira de lado para mim um pouquinho, vira de lado frente para lá. Aquela dor ciática, a gente tem aqui o ponto VB30. Aquela dor ciática aqui do glúteo, a gente vai usar o VB41. A dor ciática mais posterior aqui,
meridiano da bexiga, esse a gente vai usar o bexiga 62. Tá? Esse, vamos falar assim, seria a única exceção do, entre aspas, né? A exceção do VB41, que é o lateral, mesmo aqui não sendo lateral, mas ele ainda é governado pela vesícula. Então, essa dor do glúteo, o músculo piriforme, né, síndrome do piriforme, a gente vai usar o VB41. Só para finalizar, saindo um pouco do vaso maravilhoso, fica a barriga para cima. Quando a pessoa tem dor em torção da lombar, né, a gente falou da flexão, que é o P7, a extensão, que é o ID3, a inclinação lateral, TA5. Mas quando a pessoa faz aquela gibosidade ou a rotação da coluna, a gente vai usar um pontinho extra, saindo um pouco do vaso maravilhoso. Você tem o IG10, então você vai procurar ao redor do IG10, vai ter um ponto bem doloroso, né? Esse ponto é um ponto empírico de dor na coluna, principalmente lombar, por rotação. Fica a dica aí para vocês. Então esse foi o resumo dos 8 vasos maravilhosos. Quer saber mais sobre como usar, a inserir, a tabela, os pontos que complementam, os pontos de acúmulo do vaso maravilhoso? Toda essa minúcia você pode achar no meu vídeo tratando com os 8 vasos maravilhosos. Vou deixar o link aqui embaixo. É uma videoaula de 50 minutos e vai ficar aí a dica para vocês que querem se aprofundar nisso. Bom, sou o Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura. Muito obrigado. Os.